Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Removi o pendrive de lá, tá? Removi ele da nossa máquina, por quê? Porque eu não quero que ele fique fazendo esse looping, né, de iniciando o processo de instalação pelo nosso pendrive, combinado? Feito isso, basta remover o pendrive, não precisa configurar nada na sua BIOS, tá? Nada, nada. A partir de agora, ele já vai entender que ele vai ter que dar boot, tá? Direto pelo disco de onde você instalou o Proxmox, tá? O que vai facilitar bastante agora a nossa vida. Você vê que o boot é até relativamente rápido, tá? O processo agora que ele ativou aqui a minha placa, está começando o processo de leitura, está na minha placa. No caso, eu estou trabalhando com uma BioStar. Essa placa ela tem um tempo de demora, tá, um pouquinho maior, tá, aqui para leitura, enfim. Não precisa nem pressionar Enter, tá? Pressionei Enter aqui no teclado, mas se você esperar ele vai iniciar automaticamente, tá? E aí o bacana, ele iniciando, ele já vai mostrar pra gente o IP que a gente precisa utilizar, tá? Olha que bacana, já apareceu aqui na tela o IP, que é o 92.68.100.133.2.8006. Tenho que utilizar o 2 pontos, professor? Tem que copiar certinho no formato que está ali. Por quê? Porque o 8006 é a porta, tá? Então você precisa sim. Professor, eu poderia me logar por aqui? Poderia. Se você digitar, por exemplo, root, usuário root, e aquela senha que a gente cadastrou, que eu falei que era a senha do usuário root, ele já vai iniciar. Por aqui eu já conseguiria administrar até o Proxmox? Poderia, mas seria tudo por linha de comando, tá? É muito mais fácil você utilizar um ambiente gráfico para administrar o Proxmox. É muito mais fácil. É realmente bem fácil mesmo. É como se você estivesse trabalhando no Windows, tá? De tão fácil que é. Eu vou voltar agora aqui para a tela do projeto aqui do Proxmox, tá? Que a gente já está aqui trabalhando. E eu vou, obviamente, entrar com esse usuário, né? Que é um 92.168.100.133 2.8006, correto? Deixa eu verificar se é isso. Deixa eu olhar lá, vamos voltar ali na nossa telinha, né? É isso mesmo, ó, 133 2.8006. Então vamos voltar para cá. Vou dar aqui um Enter. Perfeito. O meu, percebam que ele já entrou direto, eu já até havia me conectado anteriormente. Provavelmente no seu ele já vai aparecer isso daqui, ó. Deixa eu até me deslogar aqui, ó, dar um logout. O seu vai aparecer essa telinha aqui para você, tá? E caso ainda também ele apareça uma tela anterior de errinho, porque é a primeira vez que você está acessando o seu Proxmox, não tem problema, tá? Ele vai considerar um erro, mas você clica ali, porque na verdade é o seu navegador que está considerando esse erro, tá? Seja ele Google Chrome, enfim, Edge, independente do navegador que você estiver utilizando. Você vai ali em avançado, tá? E diz que quer continuar mesmo assim para o site. Ele vai abrir o site aqui normalmente, você já vai abrir aqui a tela direto aqui do login, você vai botar aqui usuário root. Antes até de digitar usuário e senha, troque para o idioma português, tá? Brasil. Acaba se tornando até mais interessante, tá? Usuário root, a senha aqui do meu usuário, tá? A senha que a gente cadastrou anteriormente. E salvar o nome do usuário. Como eu coloquei salvar o nome do usuário, ele já entrou direto. Fechado? Foi o que aconteceu aqui. Ele vai informar que a gente não tem uma assinatura válida, tá? Até porque a gente baixou de forma gratuita. E sim, a gente pode utilizar e criar quantas máquinas virtuais, containers aqui a gente quiser, tá? Não precisa nem fazer assinatura se você não quiser. Eu acho interessante a assinatura só se você quiser o suporte do Proxmox. Combinado? Então vou dar um OK. Aqui já aparece o nosso data center, tá? E que data center é esse? Se eu tivesse mais de um data center trabalhando aqui em cluster, ele apareceria aqui para mim. Já estou com o meu Proxmox aqui, mas se eu tivesse, por exemplo, Proxmox 1.dikrj.curso, ele apareceria aqui embaixo também para a gente administrar. Fechado? Mas aqui em data center a gente já tem diversas opções aqui, tá? Que a gente, enfim, já vai começar a falar um pouquinho sobre essas opções também. Combinado? Então, o importante é, você já está nessa tela, você já está logado, tá? Você já se logou, você entrou. Se a sua senha ali apresentou algum tipo de problema, você vai ter que reinstalar. Por isso, muita atenção no processo de cadastro da senha do usuário root. Combinado? Vamos lá então. Aqui eu já posso fechar essa tela, né, do Balena Etcher. E aqui eu já tenho o meu Proxmox. Percebam que a gente tem a visão do servidor. Eu poderia ter uma visão apenas dos diretórios, que você já vai entender daqui a pouquinho o que que são os nós e o que são o armazenamento que ele criou pra gente, tá? E eu tenho aqui os pools também. O pool ele é interessante, a gente não vai abordar nessa etapa básica, tá? Eu passei no curso completo, é interessante você trabalhar com pool sim, até para você colocar tudo ali no mesmo, como se fosse o mesmo objetivo. Fechado? É mais fácil para você administrar, tá?
Então, visão do meu servidor é essa. Eu até tenho uma opçãozinha aqui também, que eu poderia, olha, já mostrar aqui uma shortkey, enfim, o meu template aqui também, que está utilizado aqui como padrão, tá? Tem algumas características. Eu poderia procurar alguma coisa aqui no Proxmox direto também digitando. E eu ainda tenho a opção aqui da documentação, se eu quiser ler a documentação do Proxmox, e que eu incentivo, tá, que você dê uma olhada, tá? Olha lá que legal, Storage Replication, enfim, tem muita coisa legal, tá vendo, ó? Que ele vai te ensinando, inclusive o processo de instalação, o firewall dele, ó, alta disponibilidade. Tem muita coisa legal aqui, você pode traduzir para o português também, tá? Para ficar mais tranquilo. Tá vendo aí, ó? Comandos de linha, muita coisa bacana, tá? Que você pode utilizar e que no final a gente também utilizou lá no nosso curso, muita coisa legal no curso completo, tá? Além da documentação, aqui você já poderia criar uma VM direto, que eu não lhe indico fazer isso agora, até porque você nem sabe para onde está indo essa VM, tá? Você tem que observar ali os caminhos. Criar um container também já seria uma opção. Fechado? Mas ainda não, tá? Vamos continuar olhando. Aqui é o nosso usuário, onde você teria as suas configurações, tá? Tá mostrando aqui pra gente as configurações aqui do usuário, o local de armazenamento, enfim, dele. O nome do usuário salvo é o usuário root, tá? Que você poderia resetar, inclusive. Vou fechar. Você tem a opção também aqui de senha, tá? Editar a senha que tá atual do... Ah, não gostei daquela senha que eu cadastrei, professor. Você pode cadastrar uma nova. Você ainda tem a opção aqui, por exemplo, TFA, né? Seria de dois tipos de autenticação, tá? Caso você queira, tá? Você poderia trabalhar também com dois tipos de autenticação. Aqui a cor do tema, tá? Se você quiser botar aqui um tema mais light ou um tema mais dark, tá? Eu gosto de manter aqui o padrão, tá? Mas caso você queira, você pode trocar. Você ainda tem aqui o idioma, conforme a gente já havia selecionado, colocamos o português, tá? E você pode dar um logout e entrar com outro usuário, caso você tenha vários usuários. Por quê? Porque você pode criar permissões para os usuários. A gente trabalhou isso lá no curso completo, tá? Isso é fantástico para quando você tem aí várias pessoas administrando o seu servidor Proxmox, tá? Proxmox é muito bom, tá? Pode confiar que é fantástico esse servidor, você está muito bem servido, tá? Se estiver utilizando o Proxmox. Então, vamos começar aqui pelo Data Center, tá? Vou falar um pouquinho sobre o Data Center, melhor ainda. Como essa aula já está bem extensa, eu vou travar aqui no Data Center. Na próxima aula eu começo a falar sobre o Data Center e também sobre os servidores, que no caso a gente está utilizando, aqui a gente chamou o servidor de Proxmox. Pode para a próxima aula.